Eu vou explicar a vocês uma coisa que vocês têm que entender de uma vez por todas. Não existe ninguém, não existe nenhum povo que conheça mais sobre o que é certo e errado do que o idólatra, o cristão. O cristão, ele tem esse sensor na sua cabeça dia e noite, porque ele convive o tempo todo com o erro. E na sua frente está a justiça, o que é correto. Mas ele opta pelo erro. Então ele está o tempo todo entre a cruz e a espada. A espada para cortar o que é errado. Mas ele não aceita, ele prefere a cruz. Como detectar um malandro, um charlatão, um picareta, vigarista, herege? Como detectar? O próprio cristão está congregando em uma igreja cristã. Saiu do catolicismo alguns séculos atrás com Lutero. Lutero foi um inconformado. Começou por aí. O primeiro criador da doutrina fez a mesma coisa. Eu vou começar na origem, lá atrás, no início de tudo. Existia um meio judeu chamado Yeshua, vulgo Jesus, o apelido Jesus, que não existe esse nome. Mais uma vez eu digo isso, e sempre vou dizer quantas vezes necessário for. Ele era inconformado, porque ele queria dinheiro, ele queria vida mansa, ele queria viver bem naquela época. Então ele criou uma doutrina, inconformado porque ele não podia ensinar na sinagoga, dentro da sinagoga. Ele não podia tomar o lugar de um levita, de um sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, por parte de mãe apenas. Mas a mãe não representa a tribo, então ele não tinha tribo. E o pai dele, ele não sabe quem é, ninguém sabe quem é o pai dele ao certo. Supostamente o soldado romano, Pandera, que era o líder da guarda que estuprava mulheres. Porque José, o carpinteiro, marido de Maria, não engravidou Maria para nascer ele. Então, logo, ele é um bastardo. O que acontece? O que eu estou falando, eu, eu desafio o planeta Terra inteiro, todos os seres humanos, qualquer anjo celestial que me prove ao contrário, pelo que está relatado no livro da vida para o ser humano que está vivo aqui na Terra e que já viveu aqui na Terra, por todos os que passaram aqui. Não existe na Torá, não existe no Novo Testamento, não existe no Talmud, não existe em lugar algum na Terra. Nem na fake news, esse livro de Enoque, que foi escrito antes do dilúvio e perdurou embaixo das águas após o dilúvio. Por isso que não cremos no livro de Enoque. Então eu desafio o mundo inteiro que me prove ao contrário do que eu estou dizendo. Eu desafio. Então, esse homem, ele criou uma doutrina. O que ele fez? Ele não tinha voz dentro de sinagoga alguma, dentro do templo. Dentro do templo ele não podia falar, ninguém podia falar, só os sacerdotes. Então ele se revoltou e começou a criar uma doutrina dele, sem conhecimento, sem estudo da Torá. Conhecia a Torá parcialmente, porque ele não era um estudioso dela, ele não era estudioso da Torá, porque mal ia ao templo. E quando foi ficando maior, não pôde ir ao templo. Não existe
a festividade de Bar Mitzvah dele. Aonde é que está relatado a festividade de Bar Mitzvah de Yeshua, vulgo Jesus? Não tem. Aonde é que tem falando que ele alguma vez na vida dizimou como judeu? Todo judeu tem que ser dizimista. Ele não foi, não era, não é, não foi nunca. Absurdo. Saiu, se revoltou, saiu pelo mundo afora pregando um ensinamento falso, conquistando seguidores e dizendo tem que dizimar, tem que dar dízimo a ele. Ele não podia, que ele não era levita, ele não podia recolher dízimos e ofertas. E as pessoas colaboravam para ele com dinheiro. O que é que acontece hoje nas igrejas? Passaram-se muitos séculos, aí chegou até Lutero com o catolicismo, a igreja católica. Ele, católico, Lutero, dentro do catolicismo cristão, né, cristianismo, queria tomar o lugar do Papa. Não aceitaram, queria porque queria ser líder, aparecer. Separou a igreja, catolicismo e evangélico, o mesmo cristianismo, a mesma crença, cobrando dízimo também, dízimos e ofertas, e a sua igreja de um lado e a igreja do outro. Aí passou, começou os evangélicos aqui botando defeito no catolicismo, aqui e ali. Não aceitava isso, não aceitava a viadagem dos papas, a homossexualidade dos papas, né? Todos homossexuais, os papas, os padres, tudo homossexual. Por quê? Porque veio já de Jesus. Jesus e Judas Iscariote. Eu vou já contar um temazinho da bicheza, vamos falar assim, para o YouTube não censurar, a bicheza da bichinha Jesus. Aí o que acontece? Separou a igreja Lutero, aí veio os evangélicos. Hoje um evangélico abre uma igreja, o fiel vem das drogas, do presídio, do tráfico, do roubo, do crime, das gangues, do narcotráfico, do crime organizado, se mete na igreja, se converte, com pouco tempo já se revolta contra o pastor. Aí abre a sua igreja. O que é que ele faz? Vai para as esquinas, para as ruas entregar panfleto, conquistando seguidores, entregando panfletos. Isso é uma prática do cristão, dos ex-pastores, dos pastores, cristianismo, tá? Cristianismo. Então, começa outra doutrina dentro da mesma crença do cristianismo. Aí vem um, tá dentro daquela que ele criou uma doutrina, aí chega um, faz o mesmo que ele fez, chega outro, faz o mesmo que o outro fez, e aí vai. Esse mundaréu de religião com a mesma crença. Mas por que isso? Porque isso já vem lá de trás. Quem criou isso foi o próprio líder dessa seita, cristianismo. Os católicos, veja que os padres, todos os padres, papas, bispos, cardeais, arcebispo, coroinha eu não vou dizer, porque os coroinhas são crianças e alguns jovens que não tem muita ligação com... Bom, mas todos são gays. Por quê? Porque vem do seu líder, vem enraizado lá. Aquele espírito que é impregnado de um para outro, aquele espírito de prostituição que entra dentro deles. Porque eles dão lugar. Jesus e Judas Iscariote. Eu escrevi um livro há um tempo atrás, há alguns anos atrás, já faz alguns anos, 6, 7 anos atrás, 2017 para 2018 mais ou menos, escrevi um livro e mandei fazer a correção, né, tudo, e fiz alguns exemplares, mandei só para ver como ficava a capa, e pegaram isso aí e entregaram, levaram a própria gráfica, né, mandou para uma igreja católica e começou a me processar.
nem terminei o livro. Não pude nem começar. Mas eu vou contar um trecho do livro, que dizia assim, o livro, né? Judas Iscariotes e Jesus, os dois eram namorados. Maior love, os dois. Gays, os dois são gays, né? Então, Judas Iscariote, Jesus, Judas Iscariote, Jesus, os dois ali. Aí, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa para colocar uma pedra no meio. Maria Madalena. Aí foi o fim de tudo. Acabou o relacionamento dos dois. Aí veio Judas Iscariote com ciúme, com isso e aquilo, traiu Jesus. Depois se arrependeu. Desgosto, uma agonia desgraçada, arrependido do amor da vida dele, né? Se jogou em um abismo. Caiu lá embaixo, quebrou perna, braço e não morreu. Rachou a cabeça no meio, revoltado que queria morrer, né? Com desgosto, cometeu suicídio, subiu do abismo. Aí disse, não, agora eu vou botar uma corda no pescoço e se matou. Esse foi um pequeno trecho do livro que eu escrevi. E isso foi uma das coisas que mais impactou na igreja católica, de lá da nossa comunidade, próxima à nossa comunidade, né? Escrevem o que querem, contam a história que querem, dizem que o livro, o Taná, é um livro antiquado, é um antigo, que a palavra dos profetas não serve para nada, que veio um vagabundo para dar um verdadeiro sentido a ela, que vale ao Novo Testamento. Isso é uma mentira. Então, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso mostrar a versão que eu quiser, desde que tenha fundamento. E isso tem fundamento. Porque não existe nada que me prove ao contrário. Não tem nada, nem ninguém que possa me provar ao contrário, que eu estou errado. Tem gente que diz que ele não existiu. Judas Iscariote morreu 2 vezes. Ele se atirou ao abismo e morreu, e depois ele se enforcou. Por quê? Para que contradição maior que essa? Então preste atenção. Essa prática, cristianismo, é uma prática, é uma seita que vem para distorcer o que está escrito na Torá, no Taná pelos profetas, vem para confundir a cabeça das pessoas. Só essa semana, 3 pessoas me enviaram vídeos. A semana passada, retrasada, e já há algum tempo que o pessoal vem me falando sobre pessoas em São Paulo que estão abrindo sinagogas, que estão entregando panfletos nas ruas, conquistando seguidores, e eu comecei a pensar, como assim? Sim, entregando panfletos para conquistar seguidores nas ruas. Judeu chamando as pessoas para venha para a nossa igreja, venha para a nossa igreja. Não é sinagoga. Não é sinagoga. Quando você vê um judeu em São Paulo entregando panfleto nas ruas, nas esquinas e conquistando pessoas para ir à sinagoga, não é sinagoga, é uma igreja. Qual é a finalidade? A converter as pessoas ao judaísmo? Não existe isso. Não existe converter seguidores ao judaísmo. Não existe isso aí. Uma comunidade judaica, as pessoas que querem realmente a verdade, elas têm que buscar a verdade. Para ingressar a uma comunidade judaica, ela tem que falar com o rabino, ela tem que procurar. Se uma pessoa tiver sede
ou fome, o que é que ela vai fazer? Vai correr atrás incessantemente, porque se não toma água, se não beber água, ou não comer e não comer, morrerá. A Torá é o caminho, a verdade e a vida. Quem quer viver e viver eternamente tem que buscar com fome e sede. Agora, uma pessoa ficar nas ruas aliciando as pessoas, levando a água e o pão, vamos dizer o pão, o almoço, a comida, de mão beijada, as pessoas, elas comem e desprezam, não estão nem aí. Ninguém se converterá a nada. Um judeu que faz isso, você pode ter certeza. Eu afirmo a você. Primeiro, é um brasileiro. Segundo, não é judeu e não é rabino. Terceiro, é uma pessoa que tem interesse em dinheiro. Quarto, é um charlatão, um herege, um vagabundo, um vago, uma pessoa que não quer trabalhar, quer viver só de lábia, quer ganhar dinheiro fácil. Você é rabino? Você que está aí entregando panfleto? De que sinagoga você saiu? Aí vai dizer, de lá, daqui, dali. Por que que você não permaneceu lá e conquistou as pessoas nas ruas onde você está para levar para lá? Sabe por que você não faz isso? Porque você não é rabino lá. Lá você era apenas um fiel, que não era judeu e que não era Benenoa e que não é nada, apenas um brasileiro infiltrado, se passando por judeu, descobriram, deram um chute no seu traseiro, você foi abrir a sua igreja. Veja o que acontece no Brasil, pessoal. Veja esse Gilberto Ventura. Até hoje eu tenho uma tanga dele, uma calcinha dele, que ele enterrou. Eu botei um drone por sobre a casa dele, antes que ele desocupasse a casa antiga, e a gente viu ele enterrando um negócio no jardim. Quando ele desocupou a casa, eu mandei os detetives lá, levantaram, cavaram aquele lugar, encontraram uma calcinha dele. Agora, por que foi até hoje a gente não sabe. Mas a gente trouxeram, eu tenho a calcinha dele até hoje aqui. Isso é rabino? Não sei, eu mesmo acredito que é dele essa calcinha que ele usava. Não entendi até hoje que simpatia foi essa, que bruxaria foi essa. Bom, resumindo, esse indivíduo, um tempo atrás, há muitos anos atrás, ele esteve em uma sinagoga, em uma comunidade, foi expulso de lá, expulso. Eu duvido você, se você está me vendo e tiver caráter, você, se você estiver me ouvindo e você tiver caráter, se você for seguidor dele, você me prove que eu estou mentindo então. Eu desafio a você, você pode fazer um vídeo dizendo, você é mentiroso. Ele foi expulso da comunidade judaica de São Paulo. E ele tentou abrir uma sinagoga, e depois foi outra. Ele era Moré, antes o nome dele era Moré. Abriu uma sinagoga, a sinagoga fictícia, com o dinheiro dos fiéis. Qual era o interesse? Dinheiro. E por que ele não seguiu lá naquela comunidade? Porque isso é uma prática cristã. O cristão vai para uma igreja, sai do tráfico de droga, da prostituição, da gay, lésbica, seja lá o que for. Pastores e pastoras, está em uma comunidade, fica inconformado com o que está lá na comunidade, quer ditar suas regras, suas leis, é expulso ou se retira. E qual se retirar? Qual é o interesse? Os olhos grandes, vendo que o pastor ganhava dinheiro, vou abrir a minha igreja. Abre a sua igreja. E é isso que está acontecendo no judaísmo, que não são judeus.
sai de uma comunidade e entra em outra e vai abre a sua. Outro dia o camarada me mandou uns dias atrás um vídeo de um rabino em São Paulo entregando panfletos nas ruas, conquistando as pessoas. E eu mandei averiguar, abrir uma sinagoga para Benenoor. Você, você tá de brincadeira. Ô, rapaz, que é isso? Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó mudou o nome para Israel, porque era trapaceiro esse nome. Jacó, trapaceiro, manipulador. Eu não queria ter um nome desse. Preste atenção. Preste atenção que eu vou lhe dizer. Existem coisas nesse mundo, obras, que só quem poderá fazer será Mashiach, o Messias. Como abrir os olhos de todos, fazer com que todos se convertam à verdade, à justiça, fazer com que todos entendam que a Torá é o caminho, a verdade e a vida, somente Mashiach. Eu me intitulo Mashiach para mim mesmo, na minha vida, mas não tenho o poder de conquistar todos, e muito menos, ainda mais, me interessa menos, não me interessa entregar panfletos nas ruas para chamar as pessoas para a nossa comunidade. Não permito que outros entrem na nossa comunidade, não judeus. Não judeus não entram. O antigo rabino da nossa comunidade, que se foi há mais de 40 anos, há uns 40 anos mais ou menos, até hoje eu sou rabino na nossa comunidade. Nunca houve um de nossas comunidades que abriu uma outra comunidade por causa de qualquer inconformidade da comunidade, porque ensinamos Torá. Ninguém ficará incomodado com o ensinamento da Torá, ninguém fica. Como é que, se eu estou ensinando um livro verdadeiro, alguém vai encontrar uma contradição no que eu estou falando e vai dizer, não, eu vou abrir uma outra sinagoga? Não tem sentido. Se eu estou ensinando o que está na Torá, se eu ensino as porções semanais da Torá, e tem uma pessoa da sinagoga, da comunidade, que diz, não, estou inconformado com o que ele está ensinando, eu vou abrir uma outra sinagoga. Então eu estou mentindo. Eu não estou ensinando Torá. Você entendeu que no judaísmo não existe isso? Você entendeu que no judaísmo não existe essa prática? E se eu estou ensinando Torá e alguém, se porventura alguém está inconformado dentro da comunidade e diz, não, esse rabino não sei o que, começa a criar problemas, logo não é um judeu. É um cristão, é um brasileiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar tumulto. Para quê? Para se retirar. Mas para quê? Para abrir uma sinagoga. Mas para quê? Para ganhar dinheiro. Dízimos e ofertas. Mas ele é levita? Não é. Eu sou da tribo de Levi. Meu pai era da tribo de Levi, meus avós. Mas como sei que sou da tribo de Levi? É pelos costumes dos nossos antepassados. Todos sacerdotes. Todos nós fomos sacerdotes. Assim sabemos que somos da tribo de Levi. Como saber que a rainha da Inglaterra era rainha? Seus antepassados eram reis e rainhas, de geração em geração, há milhares de anos. E o príncipe Charles? Porque é filho da rainha. E o seu filho? E o neto?
a sua ascendência. Todos sabemos e todos saberão. Assim é. Agora, um brasileiro que integre em uma comunidade judaica, se converta, e depois crie um motim, problemas, e se retira da comunidade e abre uma sinagoga. Logo, não é o rabino que não está falando a verdade e não está ensinando o Torá e nem as porções semanais. É ele que é o problema. Você entendeu? Ele é o problema. Assim aconteceu com Gilberto Ventura, o rabino, ou melhor, a rabina, que até hoje eu tenho a tanguinha dela. A rabina e esse filho de Abraão, Isaac, o Jacó. Abrindo sinagogas, sinagoga aqui, sinagoga ali, uma filial de sinagoga para Benenoor. E por que não fez isso? Por que não fez isso na sinagoga que estava? Por que não conversou com o rabino? Vamos fazer um trabalho para trazer as pessoas aqui. Porque ninguém aceita isso. Todos nós sabemos quem são os brasileiros. E principalmente os cristãos. Os islâmicos não fazem isso, nem aceitam, nem querem. Já são bem resolvidos na sua seita. O cristão também está bem resolvido na sua seita, mas quando ele sai da sua... Façam a conta aí. Eu duvido, é impossível que todo ou qualquer um brasileiro consiga dizer quantas denominações cristãs evangélicas existem no Brasil e no mundo. É impossível, é incontável. Não existe no mundo quem consiga contabilizar isso. Quantas vertentes do cristianismo existe no mundo? Impossível, sabe por quê? Porque muitos não têm documento, muitos não pagam impostos. Tá na Universal, cria uma igreja, não abre imposto, tem até nome de supermercado para cobrar. O interesse, o intuito é dízimos e ofertas. A mesma coisa que fez o líder primário, Yeshua, saiu do judaísmo, não foi porque o rabino não ensinava a Torá, não falava sobre Torá, foi porque ele era um inconformado, um malandro, queria ser mais, é igual Satã, criado pelo próprio Eterno, e na cabeça dele, não sabe ele que o Eterno criou ele com a índole perversa para que provasse a nós, seres humanos, e ele disse que queria ser mais que o Eterno. Ele se inconformou, mas o Eterno criou isso e já sabia tudo, tudo sob o controle do Eterno. É um pouco diferente. Mas o ser humano, Jesus, ele fez isso. Ele saiu da sinagoga e queria ser mais que um levita. E começou a criar doutrina. Criou essa doutrina, depois veio outro. Em cima da doutrina criada por ele, criou outra doutrina e outra doutrina. Existe essa babuzeiraiada que existe hoje. E se você for, a raiz principal do cristianismo é o catolicismo. E o que é que são? Gays. Tudo gay. Do Papa ao padre. Gay. Passando pelos cardeais, arcebispos, e aí vai. Tudo gay. Todos gay. Não casam, é proibido casar. Mas por quê? Porque Jesus não casou. Mas por que ele não casou? Porque ele era assim com Judas Iscariote. Judas Iscariote torando ele o tempo todo e ele torando Judas Iscariote. Depois que entrou Maria Madalena, aí veio o ciúme, o outro se jogou no abismo, não morreu, depois se enforcou.
Essa é a dedução que a gente tem que fazer para um tipo de coisa dessa. A gente tem que deduzir o que quiser. Eu faço livros já para sacanear mesmo, para desmoralizar essa coja de malfeitores, sem respeito algum. Não tem que ter respeito com uma coisa dessa. Pegar um livro sagrado, uma Torá, e começar a escrever coisas em cima dela, criar doutrinas em cima da Torá, do Taná, imoralidade uma em cima da outra. O Eterno diz ao homem e à mulher: procrie e encham a terra. Aí chega um vagabundo e diz que não é para procriar, é para não casar, não é nem casar, não pode nem casar. Aí os outros padres vai, tudinho vira viado, não casa, homem com homem. Veja aí, tem uma cidade no Brasil chamada Trindade. O padre, bilhões desviado e um monte de macho na cama dele, torando ele. Isso é cristianismo. Veja o Gilberto Ventura, saiu de uma igreja católica, cristianismo, entrou no judaísmo, foi expulso, abriu sinagoga, investiguei, um monte ia para São Paulo lá, os viados tudo, os travestis tudo comendo ele. Isso é judaísmo? Isso é uma vergonha, eu tenho nojo disso. Não entra na nossa comunidade. Na nossa comunidade não entra. Chegou outro, sempre tem gente lá pedindo para entrar, tudo para fazer parte. Não pode isso. Eu mando conversar comigo, até no escritório e tudo. Faço a mesma pergunta 100 vezes. Aí teve um lá que disse: não, eu quero participar da comunidade. Aí eu cheguei para ele, fiz um monte de perguntas, depois eu perguntei: você é gay? Aí ele: não. Eu digo: você alguma vez na sua vida já deu o caneco? Aí ele: não. E olhando nos olhos dele, quase disse que sim. Tudo ele dizia não, não, não. É quando eu disse: você deu o caneco? Aí ele: não. Chega e falou mais lento. Aí eu digo: isso aí deu o caneco. Só que eu não disse a ele, né? Eu já sabia. Aí me deu vontade de perguntar: quantas vezes você deu o caneco? Mas eu não perguntei isso, né? Mas eu já sabia. Eu digo: você tem certeza que tudo que eu perguntei você falou a verdade? Ele disse: tenho. Eu digo: mas e o caneco não, né? Eu pensei comigo, né? Não falei. Eu faço essas perguntas. Eu faço. Da maneira mais natural. Só que eu olho nos olhos, como eu tenho um conhecimento de psicologia, e eu vejo quem deu o caneco e quem não deu. Então, isso vem prática do cristianismo. Essas pessoas não podem integrar a uma comunidade judaica. Não estão aptas. Então, o que eu faço? Eu dou instrução a essas pessoas de uma outra forma, sem pôr em risco as pessoas, as famílias, as crianças, os jovens da nossa comunidade, levando essas pessoas para aí, porque elas não têm condições de se associar a uma comunidade de pessoas que não têm esses vícios. Você entendeu? Então é isso. Isso é para você entender um pouco do que são os malandros religiosos, aqueles que se passam por judeus. Shalom, shalom, um bom dia para todos e que o Eterno abençoe a todos vocês.